levantar as suas mãos no céu e dizer: bem-vindo.
puder aplaudir o Senhor. Aleluia! A maravilhosa graça do Senhor está sobre nós. Amém? Meu pecado, mais forte, meu amparo.
a sua voz, a gente vai cantar bem forte agora, te exaltamos. Se exaltamos. Amém? Amém, gente? Amém. Grande é a responsabilidade que eu tenho aqui essa noite. Eu falo isso porque com muito temor no coração, porque falar da palavra do Senhor requer um coração assim apreensivo, um coração com expectativa e de grande responsabilidade, até porque eu estou aqui diante do nosso pastor, que é mestre na palavra, o pastor Píria também, que está aí. Ô, Jesus, e a Clícia também, diga-se de passagem, então, é uma responsabilidade tremenda, né? E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 1. Glória a Deus, logo, logo temos aí uma comunhão, glória a Deus por isso, mas antes disso nós vamos compartilhar a palavra e aprender do Senhor Jesus. Apocalipse 2, a partir do verso 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, e estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Verso 2, Conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pôde tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Verso 3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Verso 4, eu espero que você grife bem esse verso aqui, que diz assim: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Verso 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Para muitos, irmãos, o livro de Apocalipse ele traz um pouco de medo, até porque um certo receio, porque trata de coisas que vão acontecer, e essas coisas muitas vezes nos trazem uma dificuldade de interpretação. Mas no capítulo 1 e no capítulo 2, ele é um pouco mais suave. E a partir do capítulo 3, as coisas vão começando a ter uma certa dificuldade de interpretação, por causa de figuras, né, que simboliza isso, simboliza aquilo. E por se tratar de um livro que fala do fim dos tempos, do escatom de Deus, ou seja, o fim de todas as coisas, causa uma apreensão em nós, porque gera um certo medo. Jesus vai vir? Será que eu vou ficar? Será que eu vou? Então, o livro de Apocalipse ele requer, né, um certo cuidado em questão à interpretação, mas assim, o livro em si ele nos traz revelação e aprendizado, e outra coisa, ele também nos promete uma vida eterna quando se findar todas as coisas. Então, o livro de Apocalipse tem esse contexto, né? E na minha introdução diz o seguinte:
no primeiro século, João escreve as revelações que recebeu quando estava na ilha de Patmos. Então, ele escreve as 7 igrejas da Ásia Menor sobre a ordem de Cristo, sendo a primeira igreja a igreja de Éfeso. Esta igreja em Éfeso foi onde o evangelho cresceu de uma forma exponencial. O apóstolo Paulo foi o fundador desta igreja de Éfeso, né? Na segunda viagem missionária que ele fez, ele passa nessa região, né? Na Ásia Menor, e ele funda e edifica essa igreja. E depois de um certo tempo também ele escreve carta, né, a esses irmãos para edificação, para elogio também, fazendo também repreensão. Ou seja, uma igreja que ele criou com muito amor e com muita dedicação. E o contexto histórico da igreja de Éfeso diz o seguinte: a igreja de Éfeso estava em uma região portuária. Tinha o mais importante centro comercial, cultural e religioso da Ásia Menor. Nessa cidade, ó, observação, nessa cidade reinava a imoralidade, a idolatria, e o templo da deusa Diana era nessa cidade. Esse templo, para você que gosta de história, foi um templo como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, nessa cidade, no contexto dessa cidade, reinava a imoralidade e a idolatria e também a influência da deusa Diana, né? Então, era uma cidade pujante, uma cidade que era um grande centro comercial, cultural e religioso daquela região. Quando olhamos para a exortação de Cristo, como nós lemos no texto, percebemos pontos a serem ressaltados, tais como Jesus sabia de tudo o que aquele povo daquela igreja fazia. Se observarmos aqui o verso 1, a parte B, ele fala assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Candelabros aqui, nesse contexto, significa igreja, ou seja, Jesus está dizendo assim, ele anda entre as igrejas da Ásia, entre elas a igreja de Éfeso, e ele sonda, ele conhece, ele sabe o que eles estão praticando, ele sabe o que eles estão fazendo, e ele sabe quais são as suas intenções, de acordo com o texto que lemos. Está claro aí? Candelabros, nesse contexto aqui, é igreja. E Deus, o Senhor, anda entre as igrejas. Agora, Éfeso tinha características destacadas pelo Senhor, dignas de elogio. Eu acho que está muito médio aqui meu microfone. Tá. Olha só, então, o Senhor destaca aqui características dignas de elogio para com este povo. Observa o verso 2, não sei se vai estar projetado aí, o verso 2. Ele diz assim: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Nesse contexto aqui, na era apostólica que essa igreja foi fundada, alguns homens diziam ser apóstolos, mas não eram. E esses membros, esses irmãos dessa igreja, eles conseguiam identificar: opa, esse aqui não é apóstolo, esse aqui não tem nada a ver com Deus, esse aqui não é um seguidor de Jesus. Então, eles tinham essa característica positiva, né? E assim, uma característica elogiada pelo Senhor. Eles tinham essa identificação, né? É uma característica que nós devemos ter também nos dias de hoje, de entender e colocar na balança se aquela pessoa é de Deus ou não. Se ele diz ser apóstolo, mas não é, ou é. A gente tem que ter esse feeling também. Olha o verso 3. Ele fala assim: você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela suportou a perseguição na era apostólica. Então, ele faz esse elogio aqui. E essa igreja também, ao qual ele está dizendo aqui, suportou também as pressões externas daquela cidade, porque tinha prática religiosa e uma prática pagã. Ou seja, as pessoas iam naquela cidade a fim de quê?
adorar a deusa Diana. Então, essa imagem, esse símbolo religioso reinava naquela cidade. Mas Deus traz um elogio que a igreja tem suportado essas práticas e não tem desfalecido. É uma característica que Deus observou também. Outra característica digna de elogio que o Senhor faz aqui. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqui os nicolaítas eram uma seita religiosa que infiltrava dentro da igreja primitiva, tentando distorcer os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, Jesus também dá um like para aquela igreja, dizendo que eles suportam as práticas dos nicolaítas, eles entendem que aquelas práticas não são verdadeiras e não são as práticas que ensinam o verdadeiro evangelho. Então, ele destaca aqui um elogio que, gente, Jesus deu um like para essa igreja aqui, né? Se a gente for observar. Mas, assim, se a gente for começar a desenvolver a partir do verso 4, o Senhor, esse mesmo que faz o elogio, ele fala assim, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Aqui, o caldo começa a engrossar. Aqui as coisas começam a tomar, tipo assim, Jesus faz um elogio, mas ele traz, assim, uma verdade, porque a igreja tinha seus pontos positivos, mas tinha algo que precisava melhorar. Irmãos, com todo amor no meu coração, eu sei que muitos aqui estão amando ao Senhor, muitos aqui estão se dedicando na obra do Senhor, muitos estão procurando amar ao Senhor, mas essa palavra é para que você ame mais ao Senhor. Não é para, tipo assim, ficar... Você precisa mostrar o seu amor, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, isso aqui vai trazer um ensinamento que nós, nos dias de hoje, precisamos amar mais ao Senhor, mais do que ontem, mais do que o mês passado, mais do que 5 anos atrás. Então, a Bíblia é bem clara quando ela fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. E a gente muitas vezes fica fascinado por muitas coisas e perdemos esse foco em amar mais ao Senhor. Amém? Eles haviam cumprido coisas essenciais, porém faltou o mais importante, o amor. Eles abandonaram o primeiro amor, estavam andando por aparência e não por essência. E era necessário que eles tomassem um caminho de volta. Essa igreja precisava fazer um caminho de volta, um caminho de reconstrução, de reconciliação. Eles precisavam ter esse entendimento para que eles voltassem ao primeiro amor. Todo o relato dessa igreja em Éfeso nos ensina muito sobre o nosso comportamento diante de Deus, porque muitas vezes eu cumpro um rito religioso e penso que está tudo certo, penso que estou legal diante do Senhor. Mas muitas vezes eu tenho essa intenção, pensando que eu estou sendo aprovado pelo Senhor. E eu crio essa falsa ilusão, que eu fazendo muitas coisas eu estou aprovado diante do Senhor. Mas aquele que sonda o meu coração, aquele que sonda a minha intenção, aquele que sonda tudo que há dentro de mim, ele vai dizer sim ou não se eu estou aprovado diante dele. Claramente não temos, irmãos, a intenção de esfriar o nosso amor por Jesus, mas muitas vezes permitimos que as coisas sutis que vão se desdobrando em nossas rotinas e com o passar do tempo ela toma proporções maiores. Isso nos leva a um esfriamento imperceptível, ou seja, coisas pequenas que a gente vai vivendo, a gente vai trazendo para a nossa vida e vai agregando isso dentro de nós. E aos poucos, essas coisas que entram dentro de nós fazem com que o nosso amor esfria e muitas vezes a gente não tem a percepção do que está acontecendo conosco mesmo. Isso é uma verdade, porque os dias não são bons, né? Os dias não são bons. Só que a frase primeiro amor não está necessariamente falando sobre o primeiro tempo. É uma referência ao primeiro em prioridade. E uma pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos de vez em quando: o que é a minha prioridade? O que tem sido a minha prioridade? Esse primeiro amor que ele está falando aqui
não é uma cronologia, não é algo que eu tenho que voltar, mas é algo que é prioridade para mim, é o primeiro amor. Porque quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, ele respondeu: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso está descrito em Mateus 22, 37. Ele é o nosso primeiro amor, então ele é a nossa prioridade. O Senhor, irmãos, ele é a nossa prioridade. Ele é o nosso amor. Isso tem que ser colocado num lugar de destaque no nosso coração. As outras coisas vão vir depois. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas o nosso primeiro amor é o Senhor. Porque ele tem que ser uma verdade no nosso coração como prioridade. Então a gente tem que fazer essa pergunta: o que é prioridade na minha vida? O que tem sido prioridade aqui no centro do meu coração? E a gente tem que buscar essa resposta dentro de nós mesmos. O que estamos amando no lugar do Senhor? O que tem sido prioridade a não ser o Senhor? Essa palavra ela é um pouco dura, ela mexe com o nosso entendimento e ela quer também nos direcionar a amar mais o Senhor. Amém? Porque, olha só, por que nós esfriamos? Porque o amor se esfria. Calvino diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Assim, durante a história, percebemos que o povo de Israel, chamado para serem construtores de altares, ao Senhor passaram a ter olhos para outros deuses falsos. E assim começaram a erguer altares em devoção a outros deuses. Assim, isso demonstra como o nosso coração está em busca de algo. Logo perdemos o nosso primeiro amor. Porque começamos a nos saciarmos com coisas, porque os nossos olhos começaram a se fascinar com algo que não era o Senhor. Então, são coisas que você vê na Bíblia que aconteceu, que o povo de Israel foi chamado para ser construtores de altares, edificar altares para adorar o Senhor, mas ao meio do caminho eles foram se perdendo e começaram a ter olhos para outros deuses, e começaram a se fascinar. Da mesma forma, nos dias de hoje, isso acontece conosco. Muitas vezes a gente ergue o nosso olhar pelaquela fascinação, aquilo que nos chama a atenção, e logo isso vai nos esfriando pouco a pouco. Amém? O ser humano está em constante amor por algo. Portanto, o ser humano está sempre construindo altares e em constante amor a algo. Sendo assim, quando estamos destituídos da imagem clara do Senhor, acabamos nos movendo pelo que está em nosso coração pecaminoso. Jeremias 17, 9 diz que o nosso coração é ruim, é pecaminoso, é mau. Quantas vezes amamos a Deus, ao qual nós criamos? Quantas vezes servimos e adoramos a um Deus ao qual está muito mais próximo da minha personalidade do que do Deus verdadeiro? Um Deus criado à minha imagem e semelhança para atender às minhas necessidades. Muitas vezes o nosso amor se esfria por causa disso, porque a gente cria isso no nosso interior, algo para atender às minhas prioridades e às minhas necessidades. E isso, muitas vezes, queridos, é feito assim, sem a nossa percepção. E a gente vai se perdendo com essas coisas rapidamente. Mas agora, Deus, com sua infinita misericórdia, com seu amor, com seu poder, como um Deus que é Pai, Ele nos propõe todos os dias um caminho de volta. Um caminho de restauração, um caminho onde eu posso colocar os meus pés e eu posso reconstruir o meu amor por Ele. Talvez, como eu falei, você está amando ao Senhor, mas será que nós não precisamos amar mais ao Senhor? Será que como as coisas aí fora estão nos consumindo e a gente está perdendo essa prática de amar mais ao Senhor? Então o Senhor, Ele dá para esta igreja de Éfeso a oportunidade de se arrepender, de fazer um caminho de restauração, de fazer um caminho aonde eles iriam amar mais ao Senhor. Então, o Senhor propôs isso a essa igreja. Amém? O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Jesus que propôs o caminho de restauração. Se observarmos Apocalipse capítulo 2, verso 5, ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
E se não voltar a ti, e se não voltar, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. De acordo com o texto, nós vemos aqui, irmãos, 3 atitudes que precisamos ter, proposto pelo próprio Jesus, que mencionou 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor. A resposta está aqui, dentro do capítulo 2, verso 5. Que ele diz assim, ó: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, te moverei do seu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Agora, de acordo com esse versículo aqui, ele nos dá uma instrução, ele nos dá algum passo, 3 passos, na verdade, e o primeiro dele é: lembra-te de onde caíste. Ele dá uma receita, ele dá um caminho de restauração, passos práticos que nós devemos fazer na nossa caminhada cristã. O primeiro passo é: lembra-te. É um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Não há nada melhor, não há melhor maneira de retomar do que esta: relembrarmos os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. O profeta Jeremias, ele traz uma instrução aqui, dizendo, no capítulo 3, no verso 21 de Lamentações, ele fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, essa lembrança, esse ato de você recordar do que você fez quando aquela chama ardeu no seu coração, de quando você teve a experiência com Jesus, dos primeiros passos, o quanto nós estávamos apaixonados, o quanto nós se dedicávamos a Ele, o quanto nós o amávamos, o quanto Ele era a nossa prioridade. A gente lembrando desse momento, dessa situação que vivemos no dia, nos primeiros passos, isso nos faz lembrar e trazer esperança para nós. Aleluia. Precisamos sentir saudades dos momentos especiais na presença do Senhor, de como era bom aquilo que foi perdido, onde Ele era a minha prioridade. Quantos aqui nasceram no lar evangélico? Muitos aqui nasceram no lar evangélico. Mas quantos aqui aceitaram Jesus um dia como seu suficiente Salvador, como diz um ditado? Levante a sua mão. Você lembra, se você fazer assim trazer na sua memória assim, como que era naqueles primeiros dias? Não era especial? Você não sentia assim algo muito forte dentro de você, que você fazia qualquer coisa para estar junto com Ele? Eu lembro da minha época, quando eu aceitei a Jesus, com 9 anos de idade, e aquela presença ficou no meu interior, e eu queria estar a todos os momentos. Se tivesse uma reunião, eu queria ir. Tinha consagração na igreja, eu era o primeiro a estar lá. Eu chegava, me ajoelhava, e eu chorava, e eu queria dormir na igreja para cuidar dos instrumentos, para limpar a igreja. Eu me dava por inteiro, ou seja, existia uma inocência dentro de mim. E essas lembranças, ela me traz esperança, que eu preciso ser como uma criança que ama ao Senhor, sem intenções. Eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Gente, quando a gente tem essa memória, eu estava conversando com o pastor um dia desse a respeito do nosso batismo, do meu batismo no caso, eu queria ter mais lembranças, porque foi um dia muito especial, e nesse dia não tiraram nem foto para me poder relembrar. Mas assim, eu fico relembrando os momentos especiais, quando eu tive ali a oportunidade de conhecer a Jesus, e eu me apaixonar por Ele, eu me entregar verdadeiramente. Foi muito especial para mim. Então, não há melhor maneira de você começar a fazer esse caminho de volta, amar mais ao Senhor, do que você lembrar dos seus primeiros passos que você teve diante do Senhor. Isso é muito importante. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Muitas vezes não nos damos conta do que temos perdido. Uma boa forma de dimensionarmos as nossas perdas é fazer um paralelo com a nossa vida de hoje, com a vida que nós vivemos quando nós aceitamos a Jesus. Como que eu estou hoje? Como que eu estava quando aceitei a Jesus? Nos primeiros passos? Então, isso é uma maneira de você olhar para a sua vida e colocar na balança.
de olhar para a nossa vida e ver se nós estamos amando mais ao Senhor, porque nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, isso é uma caminhada de evolução, onde eu amo mais ao Senhor do que ontem. Isso tem que ser uma prática nossa. Então, o primeiro passo é lembrar como eram os primeiros dias. Amém? E o segundo passo aqui, ele nos mostra também dentro desse capítulo e dentro desse versículo, que é arrepende-te. É exatamente a segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos em Éfeso. Arrepende-te. Não basta apenas termos saudades de como as coisas eram antes. É preciso haver em nós dor por termos perdido o nosso primeiro amor ou esfriado o nosso primeiro amor. Precisamos lamentar, chorar, clamar, pedir perdão a Deus e reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou um desinteresse para com Deus. Agora, Tiago traz uma instrução aqui para nós, no capítulo 4, verso 8 e 10, que diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai os vossos corações pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai-vos e chorai. Convertei o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Agora, isso aqui para nós é um desafio, porque esse texto nos ensina que nós devemos se submeter a Deus, devemos nos arrepender, mas sabendo que existe aqui uma recompensa para aquele que se arrepende e para aquele que se submete. Qual é a recompensa? O Senhor, Ele nos exaltará, Ele nos colocará num lugar de honra, porque nós reconhecemos e nos humilhamos. Lugar é esse de honra que não é um lugar visto pelos homens, mas um lugar visto por Deus. Porque é melhor você ser reconhecido diante de Deus do que dos homens. Melhor você ser aprovado diante de Deus do que dos homens. Amém? Agora ele traz a última instrução, que é você voltar às práticas das primeiras obras. Aquilo que eu fazia. O terceiro passo, ele é prático, voltar à prática das primeiras obras. Porque não basta apenas revivermos as lembranças e arrependemos. Temos que voltar a fazer o que abandonamos. Olha só que coisa curiosa. A igreja de Éfeso, haviam abandonado o primeiro amor. E quando eles abandonam o primeiro amor, eles não conseguem mais produzirem o quê? As primeiras obras. Porque as primeiras obras estão ligadas o quanto eu amo ao Senhor. Agora, você quer ver se uma pessoa ama a Deus de fato? Olha para as obras dela. Verifique as obras delas, não a fim de julgar, mas para que você entenda que essas primeiras obras, ela é o resultado do amor que eu tenho para com Jesus. Irmãos, Deus está à procura de pessoas com boas obras. E para gerar essas boas obras, nós temos que amar ao Senhor como a nossa primeira prioridade. Amém? Precisamos mais do que reconhecimento da nossa perda, precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. Agora, é tempo de resgatarmos o nosso amor ao Senhor e dar-lhe nada menos do que um amor total, que possamos sempre nos apossar da graça do Senhor para vivermos intensamente nossa obediência ao primeiro mandamento. Ama o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Tem uma música antiga do Rebanhão, alguns conhecem. Quantos conhecem a banda Rebanhão? Quase ninguém, né? Poucas pessoas. Ela diz assim, quero voltar ao início de tudo. Quero rever os meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vocês lembram disso? Alguns lembram, né? Quero voltar ao início de tudo, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. E o refrão dessa música diz assim:
Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Voltar ao primeiro amor é voltar a Deus. Amém? Agora a minha conclusão, ela diz assim: após a orientação para a volta ao primeiro amor, o Senhor Jesus faz uma advertência. Agora aqui Jesus entra tipo assim de sola, gente. É uma palavra que nos chama muito para a responsabilidade, não só para aquela igreja. Ele fala assim: se não se arrepender, se não houvesse mudança, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependes. Jesus promete retirar o candeeiro se não houvesse um arrependimento. Essa advertência, como eu falei, tanto para a igreja de Éfeso, ela nos ensina muito que na nossa caminhada a gente precisa lembrar, nós precisamos nos arrepender e precisamos voltar às práticas das primeiras obras. Agora, se você chegar na sua casa hoje, você fazer um Google, coloca lá assim, como que está a igreja em Éfeso nos dias de hoje? Você vai descobrir que a igreja hoje só resta ruínas, que aquela cidade pujante, um centro comercial, cultural, daquela região na Ásia Menor, hoje só resta ruínas. Isso aqui nos traz um senso de seriedade muito grande diante de Deus. Por quê? Hoje nós temos a oportunidade de aprender a fazer tudo diferente, e isso nos traz ensinamentos para mantermos a chama do nosso amor por Jesus acesa. O mesmo Jesus nos convida a uma mudança de vida em direção de uma comunhão mais íntima com Ele, porque eu finalizo dizendo aqui que o candeeiro, irmãos, ele foi feito para brilhar. Candeeiro, o candelabro, ele é um utensílio. Você pode projetar para nós aí um candeeiro? Talvez não vai dar tempo. Ele é um utensílio colocado no lugar. E o candeeiro, ele foi feito para brilhar. Ele precisa brilhar. Se ele não brilha, ele não tem utilidade. Ele se torna inútil. Agora, o candeeiro, ele não tem luz própria. Ele não tem luz própria. Quantos aqui conhecem o que é um candeleiro, um candelabro? Algumas pessoas conhecem. Vamos ver se a gente consegue projetar. Então, ele não tem luz própria. Quem é a luz aqui no contexto? Jesus é a luz do candeleiro, do candelabro. Jesus é essa luz. Porque se eu perco o meu amor por Jesus, logo eu paro de brilhar. Está vendo como isso é sério? Se eu esfrio o meu amor por Jesus, logo eu paro de brilhar. Porque o Espírito Santo que traz essa luz em mim, o Espírito Santo que manifesta essa luz em mim. Então, o candelabro, ele só tem utilidade se ele brilhar. É uma coisa que nós devemos entender. Esse brilho é a presença do Espírito Santo. E com tudo isso que eu falei, esse texto que eu falei, o verso 7, Jesus finaliza com uma promessa muito importante para nós, não só para a igreja de Éfeso. Olha o que ele diz aqui. Verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, vale a pena tudo isso. Vale a pena amar ao Senhor, porque existe uma recompensa. A recompensa não é dada aqui na terra, mas é uma recompensa dada na vida eterna. Então, todo o esforço que nós praticarmos, todo exercício de fé que praticarmos aqui nessa terra, vai valer a pena. Irmãos, a gente não pode se contentar com essa vida que vai permear o nosso caminho para a vida eterna. Então, eu e você
devemos amar mais ao Senhor Jesus, porque esse é um verdadeiro mandamento do Senhor para a igreja nos dias de hoje, não só para a igreja de Éfeso. Então, existe uma recompensa dada por Deus, prometida por Deus. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Existe uma recompensa, e vai valer a pena nós vivemos aqui as pressões, vai valer a pena nós exercer a nossa fé e nós amarmos, sobretudo, ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Eu pediria que você levantasse e vamos orar. E eu me submeto a essa palavra. Eu, quando estava estudando essa palavra, eu ficava me submetendo a ela todo o tempo, porque isso é algo que nós devemos nos submeter todos os dias, à palavra do Senhor, aos ensinamentos de Jesus. Então, essa história do livro de Apocalipse, capítulo 2, da igreja de Éfeso, ela não vai se repetir aqui entre nós. Ela não se repete porque nós entendemos com o erro que custou uma vida de uma igreja. Então, a gente vai se submeter à presença do Senhor e entregar o nosso coração diante dele.